Então vamos resolver aí a questão número 27. Na questão número 27, é basicamente a seguinte situação. Nós temos aqui um rio, né? Aqui as duas margens de preto. Ele tem uma distância de uma margem a outra é 1 km. E ele quer saber o seguinte: se o determinado navegador aqui embarcar no ponto E, e ele decide atravessar esse rio, tá? Ele quer saber quanto tempo vai demorar para ele atravessar esse rio. É a primeira parte da questão, né? Quanto tempo vai demorar para ele atravessar esse rio? Se ele desenvolve uma velocidade, eu vou chamar de VB, né? Velocidade do barco VB igual a 2,5 km por hora, né? E lembrando também que tem uma velocidade aqui relativa à correnteza do rio, que eu vou chamar de VR, tá? Essa velocidade VR, vou dizer que ela está aqui para a direita, né? E ela equivale a 1,5 km por hora. Ok? Então, o navegador ele vai, obviamente, seguindo uma linha aqui na vertical, né? Para tentar chegar ao outro lado do rio com a velocidade VB. E, devido ao fato de haver essa correnteza, ele vai ser arrastado aqui para a direita até chegar no ponto D do outro lado, na outra margem do rio, né? E esse ponto D vai estar distante de E aqui na horizontal, uma distância x. Eu vou marcar aqui. Seria essa distância aqui de D até E na horizontal. E aí ele quer saber a primeira parte da letra A, né? Então, primeiramente, ele quer saber o tempo que ele vai demorar para atravessar e depois ele vai querer, na segunda parte da questão, no caso da letra A, ele vai querer saber o x. Então, qual que é esse tempo de travessia e qual é o deslocamento horizontal que vai ocorrer aí, né? Então, se a gente for observar aqui nesse caso, a gente vai perceber o seguinte, que em relação a esse eixo aqui, que eu vou chamar de eixo Y, né, que é o deslocamento aí no sentido Y aqui, do eixo Y, só tem a velocidade VB, né? Então, o tempo que ele vai demorar para atravessar não vai depender da velocidade VR. Então, você pode usar apenas a velocidade VB. Como aí a velocidade é constante, a gente pode usar a equação do movimento uniforme, né? Então, VB é igual à distância, né, que é 1 km, dividido pelo intervalo de tempo, que é o t, né, que a gente quer. Consequentemente, esse t vai ser igual a VB, né? VB é 2,5 km por hora. Na verdade, V vai ser igual a 1 km dividido por VB, né? Então vai ficar 1 km dividido por VB, que é 2,5 km por hora. Logo, esse t aí, você fazendo a conta aí, vai dar 0,4 hora. Convertendo, isso aqui é igual a 24 minutos, né? Certo? Então essa é a primeira parte da questão, na verdade, da letra A, certo? Agora eu quero saber qual seria essa distância aqui, x, que o barco vai percorrer no sentido do eixo x aqui, né? Então, se você observar, no sentido aqui do eixo x só tem a velocidade VR, né? Que vai arrastar ele nessa direção. A VB não vai influenciar no eixo x. Então, eu posso usar a mesma fórmula, só que agora usando VR, né? Então, VR vai ser igual a distância, né? A distância aqui x, que eu quero saber, dividido pelo tempo. O tempo vai ser o mesmo, né? Que ele vai demorar para atravessar o rio. Vai ser 24 minutos ou 0,4 horas. Só um minuto aí para eu corrigir aqui.
0,4 horas, né? Consequentemente, a velocidade é 1,5 km, então x vai ser igual a 1,5 vezes 0,4. Fazendo a continha aí, você vai chegar aqui, x vai ser igual a 0,6 km. Logo, isso aqui transformado em metro vai dar 600 metros, né? Então aí nós temos a nossa letra A, tudo bem? Então, na letra B, agora, ele quer o seguinte. Ele quer saber, no caso aqui, se o navegador embarcar aqui no ponto E, ele quer chegar no ponto D diametralmente oposto ao ponto E, ok? Ou seja, ele não quer que exista esse X aqui, esse deslocamento horizontal aqui na direção do fluxo do rio, né? Ele não quer que exista esse X. No caso, por que existe esse X aqui, né? A gente sabe que é devido à velocidade do rio, porque o navegador ele tem velocidade, uma velocidade VB na direção Y, né? Na direção Y aqui, ele tem uma velocidade VR, certo? Uma velocidade VR na direção do fluxo do rio aqui, no caso, na direção do eixo X. Com isso, esses dois vetores se somam e formam um vetor velocidade relativa, né? Velocidade resultante também pode ser chamado. Vou chamar de velocidade relativa, né? Um vetor resultante que joga ele aqui no caso na direção de D, né? Que faz ele chegar aqui em D a uma distância x de E. No caso da letra B, ele quer que chegue aqui diametralmente oposto, ou seja, ele quer que ele quer anular, quer que ele navegue numa direção, certo? Que ele anule esse VR. Então vamos obter o seguinte, né? Ele quer que a velocidade relativa, esse V real aqui, ele esteja nessa direção aqui, né? Na direção Y. Para que ele esteja nessa direção Y, a gente tem que ter o seguinte. A gente tem que ter que a soma dos vetores dê nessa direção aqui, certo? Então, o primeiro vetor que eu vou ter aí, que já existe, né? É o vetor VR, que é o vetor a velocidade do rio, certo? Ele já existe. Eu preciso que ele navegue aqui numa direção que me dê duas componentes, né? Então, eu vou chamar isso aqui de velocidade do barco, VB, né? Ele vai ter que navegar numa direção que ele vai ter que anular o VR, ou seja, ele vai ter que ter uma componente aqui, que eu vou chamar de menos VR, que vai anular a componente R, que vai permitir também que ele chegue do outro lado, né? Eu vou chamar essa componente aqui de V, certo? O VB aqui, né, que é a velocidade do barco, a gente já tem, que é 2,5. O VR aqui também nós já temos, né, que é 1,5 km por hora, só que no sentido oposto de VR. Aqui no caso eu quero saber esse V aqui, que é o V relativo, né? O V relativo. Então, primeiro passo aí, eu vou descobrir esse ângulo aqui, né? Esse ângulo θ, entre a velocidade do barco e a velocidade dr, para que dê essa velocidade relativa aqui, né? Então, o θ eu posso usar a relação trigonométrica, né? O cosseno de θ, certo? Então, cosseno de θ igual a cateto oposto aqui, desculpe, cateto adjacente seria o VR, o módulo de VR, né? A gente já sabe 1,5, dividido pelo módulo de VB, VB é 2,5, que é a velocidade que o navegador desenvolve. Isso aqui você vai chegar aqui, o θ, né? Você vai fazer aí na calculadora
a função inversa do cosseno, né, o arco de cosseno, e esse arco aí vai dar aproximadamente 53 graus, tá? Então a gente já sabe o θ, agora eu posso usar o seno, né? O seno aqui para descobrir a velocidade relativa aqui, né? Então, se eu usar o seno de θ, eu vou ter que, no caso aqui, o seno ele seria esse ângulo aqui, né? O θ está aqui, então o seno seria cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o VB. Então, o cateto oposto é V relativo, dividido pela hipotenusa, que é o VB, que é 2,5. O seno aqui vai ficar seno de 53. Seno de 53 graus vezes 2,5 é igual a V relativo. Logo, esse V relativo, o módulo dele, né? A gente vai descobrir aí que vai dar 2 km por hora. Certo? Então aí a gente já tem a velocidade relativa. Agora eu posso fazer o cálculo do tempo, que é o que ele pede, né, na questão. Então o tempo dessa travessia aí, nesse caso aí, vai ser o seguinte, né? A gente vai utilizar o V relativo aí, né? No caso aqui é uma velocidade constante, então a gente vai utilizar a fórmula de movimento uniforme. Então esse V relativo vai ser igual a velocidade relativa vai ser igual ao espaço sobre tempo, né? O espaço a gente sabe que é 1 km, né? Que é a distância de uma margem a outra, dividido pelo tempo, que é o que eu quero. A velocidade a gente tem, então eu multiplico a velocidade, divido a velocidade por 1. Na verdade, divido 1 pela velocidade, eu vou ter o tempo, né? Então o tempo vai ser igual a meio, que é 1 dividido por 2, né? Então o tempo vai ser meia hora, né? Meia hora a gente sabe que é 30 minutos. Logo o tempo vai ser igual a 30 minutos. Então aí a gente tem a resolução da primeira parte da letra B. Ok? 30 minutos. Aí ele quer saber também o seguinte: se o rapaz aqui ele navegar com VB na direção ortogonal a VR mesmo, igual na letra A, por exemplo, e ele for carregado pela correnteza do rio por essa distância x e chegar em D aqui, né? Quanto tempo ele vai demorar para chegar num ponto D' aqui, por exemplo, diametralmente oposto, se ele caminha a uma velocidade de 6 km por hora, tá? Então ele vai fazer esse caminho aqui, né? Ele vai sair de E, vai chegar em D e depois vai andando até D'. A gente sabe pela letra A aí que o tempo, né? O tempo gasto por ele para atravessar o rio, nesse caso aqui, seria 24 minutos, né? Que ele vai direto, né? Ele não tenta compensar a velocidade relativa, ele vai direto, ele gasta 24 minutos. Agora, cabe a gente calcular o tempo que ele gastaria para percorrer os 600 metros, né? Andando com a velocidade de 6 km por hora, tá? Então, a segunda parte da questão aí, a gente sabe o tempo que ele vai demorar para atravessar, que já é 24 minutos. Então, a gente calculando o tempo que ele vai demorar de D para D', a gente soma esse tempo, né, com 24 minutos. Então, vamos lá. A gente sabe que a distância é 600 metros, que é a parte 2 da letra A, né? A gente sabe a velocidade, eu quero o tempo. Então, o tempo que ele vai caminhar de D para D' vai ser igual os 600 metros, né, que é 0,6 km, dividido por 6. Logo, o tempo vai ser igual a 0,1 hora, né?
certo? E 0,1 hora a gente sabe que é 6 minutos, né? 10% de uma hora, certo? 10% de uma hora, 10% de 60, 10% de 60, 6 minutos. Isso aqui é igual a 6 minutos. Então, o tempo total de D para D', né? Tempo de D, não, de E, né? Tempo total de E até o D' vai ser igual a 24, né? Que é o tempo de travessia, mais 6 vai ser igual a 30 minutos, igual a primeira parte. Então o tempo não vai mudar, vai ser o mesmo tempo. Então essa aí é a resolução da nossa questão. Espero que você tenha gostado. Se você te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe aí um comentário ou uma qualificação, uma sugestão, tá? Desde já agradeço. Até a próxima.